Bom, boa tarde aí a todo mundo. Terceira aula de estatística para administração. Na primeira aula a gente viu uma geral sobre o que é estatística, né? Diferença entre estatística descritiva e inferencial, né? Por que estudar estatística e essas coisas. Na segunda aula a gente viu um pouco sobre o software R, como é que instala, como que usa, alguns comandos básicos, tá? Que vão ser bem úteis ao longo da disciplina. E hoje a gente vai entrar um pouquinho já na parte de estatística mesmo, na parte de estatística descritiva. No começo eu vou devagar, tranquilo mesmo, não tenho pressa, para todo mundo conseguir acompanhar, tá? Eu vou dar uma breve introdução de por que estudar métodos que a gente vai ver hoje. Eu vou falar também sobre métodos tabulares, gráficos, né, para variáveis qualitativas. E no final, tabelas e gráficos para duas variáveis, né? Então, beleza. Na primeira aula, acho que eu citei uma frase que fala que os dados sempre têm uma história para contar, né? E a nossa função é contar essa história. Então, beleza. Para contar uma história, a gente precisa conhecer a história, né? E para conhecer a história dos dados, né, que os dados têm para nos contar, a gente tem que explorar eles, né, conhecer eles, perguntar para eles, né, para que eles, aos poucos, possam nos contar mais dessa história. Tá? E à medida que a gente for explorando os dados, a gente vai ter uma visão geral, né, do conjunto de dados. Isso é bem importante para evitar algum tipo de erro, né, no futuro, né? Tanto na interpretação dos teus dados, tá? Quanto em partes mais avançadas, que modelagem, né, para saber quais modelos são mais apropriados para nosso conjunto de dados, né? Obviamente, dependendo da pergunta que queremos responder com os dados. Então, bom, para conhecer a história desses dados, a gente utiliza aqui tabelas, gráficos, medida de resumo, entre outras coisas. Tá? Esse processo todo de explorar os dados, né, é conhecido como análise exploratória de dados, ou em inglês, EDA. Vocês vão ver muito aí nos blogs, aí no LinkedIn da vida, pessoal falando de EDA. EDA é simplesmente análise exploratória de dados, tem que fazer gráficos, tabelas e calcular algumas estatísticas, resumo. Tá? Esse EDA é importante porque ele nos ajuda a identificar alguns modelos, né, que serão utilizados posteriormente, tá? E também ele nos ajuda a definir ou redefinir, né, definir melhor algumas hipóteses a serem testadas. Por exemplo, você não tem ideia de nada, né, do conjunto de dados, você pega ele, começa a fazer alguns gráficos, e você começa a ter algumas suspeitas, né, de algumas relações que poderiam existir, né? Mas como essas coisas que você está fazendo são unicamente gráficos, provavelmente algumas tabelinhas, né? eh, não é nada confirmatório, né? Não tem evidência suficiente para você chegar a alguma conclusão, né? Então, no máximo, você vai ter alguma hipótese, né? E com métodos mais avançados, você vai verificar essas hipóteses, né? Se procedem ou não procedem. E a partir daí, você vai tomar algumas conclusões, né? E, bom, uma coisa que eu tinha falado, que a forma como a gente explora esses dados depende muito do tipo de variável e da escala de medida que estamos utilizando. Tá? Então vamos falar um pouco de métodos tabulares. Tá? A gente tem um conjunto de dados, né? Ou dataset também, né? Conjunto de dados ou dataset é a mesma coisa, é de 1.000 observações. Tá? E nessas 1.000 observações, né, temos várias características, né, dos elementos aí que foram medidos. E uma delas é cor de olhos. A gente vai colocar número 0 quando os olhos forem negros, número 1 quando forem marrom, número 2 quando os olhos forem azuis, número 3 quando os olhos forem verdes e número 4 outras cores.
sei lá, cinza, bicolor, qualquer outra coisa que está fora de negro, marrom, azul e verde, a gente vai colocar no número 4. Tá? Então, a primeira pergunta é, faria sentido calcular a média dessa variável, né? E se faz ou não faz sentido, por quê? E, bom, logicamente que todo mundo vai concordar comigo que não faz sentido calcular a média da cor de olhos, né? Porque um número 2,3 ou 3,2 ou 1,7, sei lá, não faria nenhum sentido, né? Para nós, né? Se falasse para a gente, olha, a média do cor dos olhos é 2,3, né? Para a gente não faz sentido nenhum e não falou nada, né? Então, nesses casos, como temos uma variável qualitativa, é, a gente não pode calcular a média, né? Não faz sentido, né? Mas existem coisas que podemos fazer, tá? Então, nesse conjunto de dados, o melhor que a gente pode fazer é contar, tá? Contar quantas pessoas têm olhos negros, quantas marrom, quantas azul, quantas verde, quantos têm outras cores, né? É o melhor que podemos fazer, tá? E contar essas características, né? Contar o número de elementos com essas características, vai cair em montar uma tabelinha, né? Você vai montar uma tabelinha e falar, olha, tantas pessoas têm olhos negros, tantas têm olhos marrons, tantas têm olhos azuis e tantas olhos verdes, né? E essa tabelinha é conhecida como uma tabela de frequência. Frequência é a quantidade de vezes, né? Então, nessa tabelinha vai mostrar a quantidade de vezes com que cada categoria, né, cada classe de uma variável aparece na nossa amostra, né? Por exemplo, temos essa tabelinha aqui, que é a distribuição de frequências dos passageiros do Titanic segundo o sexo, né? Então, mesmo que, por exemplo, φ seja 1 e meio seja zero, né? Para a gente é muito mais fácil contar, né? E ver de qual classe, de qual categoria temos mais observações, né? Nesse caso, temos mais homens do que mulheres, né? Entre os passageiros do Titanic, né? Isso sempre essa tabelinha é uma tabela de frequências, né? Porque ela contou a quantidade de vezes que cada categoria, nesse caso, homem e mulher, né? Aparece no nosso banco de dados, né? Tabelas de frequência são muito utilizadas quando temos variáveis categóricas, porém vocês vão ver, talvez, em algum lugar que utiliza também para variáveis numéricas, né? Mas essas variáveis numéricas, elas são categorizadas, né, de forma grupinhos, né, para conseguir apresentar essas tabelinhas de frequência. Então, essa frequência que a gente viu, né, essa contagem que a gente teve, ela é conhecida como frequência absoluta, né, porque é um número absoluto, né, sei lá, 5, 10, 1 milhão, né, é um número absoluto de vezes que alguma categoria apareceu na nossa amostra, né. E veja também quando montamos essas tabelinhas, cada observação pertence unicamente a uma classe, né? A gente não monta uma tabela por uma observação pertencendo a duas classes. Tanto que a soma de todas as classes tem que ser o total de observações, né? Se a gente colocasse, por exemplo, um cara em duas categorias, isso não vai acontecer, né? Então, a premissa é de que cada observação pertence unicamente a uma classe. Mas, às vezes, essa frequência absoluta, embora ela seja importante e interessante, às vezes não é tão fácil, né, para a gente fazer uma boa comparação, né? E talvez é importante calcular a frequência relativa, né, que é a proporção de observações em cada classe, né? Para que isso? Para, por exemplo, dar interpretações do tipo como 50% dos alunos têm olhos pretos, 2% dos alunos têm olhos azuis, né? Então, em lugar de falar um número, a gente já fala uma proporção, uma porcentagem, né? Formalmente, quando a gente fala de frequência relativa, a gente fala de proporção, ou seja, um número que está entre 0 e 1. Mas, como é muito comum a gente interpretar tudo em porcentagem, né? É só multiplicar esse numerinho por 100
né? A gente tem a porcentagem, que seria a frequência percentual. Então, a gente tem a frequência absoluta, que é o número cru, frequência relativa, que é a proporção, entre ser e 1, e frequência percentual, que é a porcentagem, né, de casos de uma determinada classe. Então, simples, né? Calcular a frequência relativa é bem simples. Você vai contar quantas observações tem nessa classe, né? Você vai pegar a frequência absoluta dentro dessa classe e vai dividir pelo total de observações, né? Aí, logicamente, que você vai obter o número entre 0 e 1, né? E esse número é a sua proporção de observações na classe I. E se você quiser a frequência percentual, é só multiplicar esse cara pelo número 100 e problema resolvido. Então vamos ver essa tabelinha. De novo com os passageiros do Titanic. A gente tinha aqui as frequências absolutas serem essas aqui, né? Tínhamos 466 mulheres e 843 homens. Só que a gente não sabia nada ainda, não sabia, não podia comparar, assim, a gente mais ou menos assim, olhando, falava, oh, parece que tem quase o dobro, né? Mas, quase o dobro de homens do que mulheres, né? Mas a gente teria que fazer uma continha lá para saber a proporção, a porcentagem. A frequência relativa já fica um pouco mais claro, né? É, 0,356, 0,644. E logicamente que em percentual fica muito mais fácil de interpretar, né? Quase 65% dos passageiros, né, eram homens e 35% mulheres, né? Bueno, aproximadamente. Então, nenhuma delas é melhor do que a outra, né? São simplesmente três formas diferentes de apresentar os resultados, né? É, Só que não para por aí, né? Além de termos essa vantagem de conseguir esses três tipos de frequência, às vezes também é legal apresentar as frequências acumuladas, né? Porque a gente, vamos supor que temos várias categorias, né? A gente quer saber, por exemplo, até qual categoria a gente atinge 50%. Né? Então, nesses casos, é interessante apresentar também frequências acumuladas, né? E frequências acumuladas a gente consegue fazer para qualquer um, né? Absoluta, relativa, percentual, né? Que ela vai fazer simplesmente a soma acumulada até uma determinada classe. Por exemplo, se eu fizesse aqui a frequência percentual acumulada, é, logicamente, como temos duas categorias, né, eu vou somar as duas frequências em percentual e a soma tem que dar 100%. Né? Se você tiver mais classes, vai ficar uma tabela bem mais interessante do que isso aqui. E como mencionei, essas tabelas de frequência, a gente também consegue montar elas com variáveis quantitativas, tá? E, logicamente que a gente não vai fazer uma observação, né, para cada um dos números. Pode ser que tenha números que nunca se repetem, né? Então, o que a gente faz é categorizar os dados, tá? E para categorizar temos duas formas, né? Uma com a ajuda de um especialista e outra sem a ajuda de um especialista. Quem que é esse especialista, professor? É o cara que manja muito de um determinado assunto. Por exemplo, para que fique mais evidente para vocês, vamos supor que eu tenho as notas de, sei lá, da turma, tá? Que vão de 0 a 10, né? E eu quero montar três grupos, tá? É, eu poderia, por exemplo, montar um grupo, né? Vamos supor que eu sou especialista, já que eu estou dando aula, né? Vou colocar o grupo dos caras que reprovaram, né? Vamos supor que vai de 0 até 5,9, 99 na verdade, que reprovaram. Os caras que passaram, mas ficaram bem no limite, eu vou agrupar como se fossem, sei lá, do 6 até o 7,5. E do 7,51 até o 10, os caras que foram muito bem na matéria. Essa daí é a minha forma de categorizar. Por quê? Porque queria ver quando reprovaram, quando ficaram no limite e quando foram bem na matéria. É válido? É válido. Mas
Pode ser que a gente não tenha um especialista, a gente não sabe de nada, né? A gente vai ter que categorizar as variáveis, né, sem a ajuda de um especialista. Então, a prática mais comum para fazer isso é primeiro determinar quantas classes eu quero. Né? Não pode ser nem muitas, né? E nem poucas também. Tem que ser um número razoável. Né? Existem algumas regras de bolso, tá? Para calcular esse número de classes, mas no geral a gente pega um número de classes que seja suficientemente bom para interpretar. Tá? Depois que a gente definir o número de classes, a gente vai calcular a amplitude de cada classe. Né? Vai pegar o maior número da nossa amostra, o menor número da nossa amostra, vai fazer um menos outro e vai dividir pelo número de classes. Isso daí vai dar um numerinho, vamos supor 5. Né? Isso significa que cada classe vai de 5 em 5. Né? Logicamente que no caso das notas, por exemplo, pode ser que numa classe você coloque caras que reprovaram e que não reprovaram. Mas esse é o custo de não ter um especialista, né, para nos ajudar a formar as categorias. Né? É, beleza. Outra coisa, depois que a gente definir o número de classes e a amplitude da classe, é determinar os limites da classe. Tá? De onde a onde eles vão. Né? E eles têm que ser determinados de tal forma, né, que uma observação pertence a uma e somente uma classe. Tá? Por exemplo, nessa tabelinha aqui, ainda dos passageiros do Titanic. Eu peguei as idades desses passageiros, né? E a gente categorizou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 classes e uma classe NA, que são dados que não tinha informação. Tá bom? Então vejam que o 16 se repete em duas categorias, né? Duas classes. O 32 também. O 48 também. O 64 também. Mas, obviamente, o cara que tem 64 anos não vai pertencer às duas classes. Então, o que, que a gente faz? Né? Por padrão, quando a gente pega esses simbolinhos aqui, né? Esses colchetes, significa que inclui o número. Por exemplo, a quarta categoria inclui os passageiros que têm 64 anos. Tá? E a partir de 64 para cima, né? 64 para cima, na verdade, cairia na outra categoria, né? Logicamente que ninguém, quando você pergunta a idade, fala, eu tenho 20,13 anos. Né? Fala 20, 21, então aqui é fácil, né? Mas quando fala de peso, por exemplo, você fala, olha, estou pesando 70,2 quilos, né? 70,1 quilos, 50,3 quilos, né? Então aí é mais evidente que a gente precisa mesmo de ter muito cuidado na hora de separar as classes, né? E vocês veem que do outro lado, do lado esquerdo, não tem um colchete, tem um parêntese aberto. Né? A gente utiliza esse parênteses aberto, ou o símbolo de menor, né? Para falar que não inclui. Né? Por exemplo, na segunda categoria, né? O cara de 16 anos, ele não está na segunda categoria, ele está na primeira. Né? Já o cara de 17 anos, ele está na segunda categoria. E se eles tivessem cadastrado a categoria como 16 ponto alguma coisa, né? Como se fosse meses, né? Um cara com 16,1 anos, ele sim pertence à segunda categoria e não pertence à primeira categoria. Tá? Então, muito cuidado com essas notações. Parênteses ou maior, menor significa não inclui e colchete. Colchete geralmente significa inclui. Tá? Então, aqui eu tenho frequências absolutas, né? Vejam que no grupo de idosos, né, tínhamos apenas 13 pessoas, né, que era 1% dos passageiros eram idosos. Né. Tínhamos, alguém perguntou aí, deixa eu ver aqui. Você está me ouvindo? Tô sim. Tá. Não, é só ficou uma dúvida aqui. Na verdade, não é uma dúvida, só para saber se, por exemplo, ao invés de colocar
na sequência, né, repetir o 16, né, na segunda linha, colocar o 17 com o colchete ali, né? Não tem diferença. Entendi. No caso de idade aqui, você pode fazer isso, tá? Mas em outros casos, por exemplo, salário, por exemplo, né? Salário é bom não dar esses pulos, né? Porque você pode ter o risco de esquecer um pequeno grupinho que não está lá, né? No caso de idade, como é discreta, dá para fazer 17 e colocar sim o colchete, está tranquilo. Ah, olha, obrigado. De nada. O que mais podemos ver nessa tabela, por exemplo? O grupo etário, né? Teve mais os passageiros, o grupo etário que tinha mais representatividade nos passageiros do Titanic era dos 16 aos 32, né, que era 40% dos passageiros. Né? Seguido de quem? Do grupo de 32 a 48. Né? E do lado daqui, né, você vê que, por exemplo, os dois primeiros grupos etários, né, por exemplo, de 0 até 32, se você colocou os dois, né, já são 50% dos passageiros do Titanic. Né? Interessante isso. Então, é Professor, por isso. Oi, diga. por que o zero é aberto? Porque não Porque. tinha nenhum de zero ou é porque eu achava que o primeiro tivesse fechado, o primeiro dado? Não, é que se a pessoa tem 0 anos, é que não tem pessoa, né? Então, eu vou Isso, colocar tá um, de idade. eu vou colocar um bebê, por exemplo, que não tem 1 ano, ele cai nesse grupo, né? Se eu comentasse de 1 ano, eu estou esquecendo o neném, né? Não tô Uhum. contando ele. Não, é que eu achava que o primeiro dado tivesse que ser fechado, o primeiro de todos. Fechado, né? Assim, talvez tenha algum livro que fale isso, tá? Mas nada disso é uma regra, assim. É uma bateria aqui. Você está me ouvindo? Sim. Beleza. Agora não mais, professor. Antes estava te ouvindo, agora não mais. Ainda não foi. Voltei. Agora sim. Vamos lá. Vale. Ah, sim. Estava explicando que não é uma regra fixa isso de colocar o primeiro, por exemplo, o número que tem que incluir. Né? Depende muito do problema que você está estudando. Né? Nesse caso, por exemplo, colocar, começando de um, né? É, vai gerar uma omissão dos bebês menores de 1 ano. Né? É, então, por isso, por exemplo, que eu prefiro começar com o céu aberto, né? Para não esquecer ninguém, né?
A ideia sempre é você não esquecer ninguém e colocar os grupos de forma que um indivíduo pertença unicamente a uma classe. Tá? Mas na tabela anterior, eu tinha o quê? Eneas, né? Ou seja, observações que eu tinha do Titanic, só que não tinha a idade deles, né? Eu não sei a idade. Né? Então, eu coloquei aqui um grupo como Eneas, né? Que era 20%. Dependendo do problema que você quer, às vezes a pessoa para quem você vai mostrar os resultados, ou para você mesmo, não está interessado em Eneas, né? Então, às vezes, a pessoa pode ser que tenha interesse em recalcular as porcentagens, mas sem considerar os NAs, né? Como, por exemplo, aqui. Desculpe, frequência percentual, né? Sem NAs, né? Menos NA. Né? O que era 10% passou a ser quase 13%. O que era 40% passou a ser 50%. Por quê? Porque eu tirei o efeito que eu tinha nos NAs, né? Então, qual que é a forma correta? Depende de como você queira apresentar os resultados, né? Tem pessoas, por exemplo, que já omitem a última linha, né? E colocam uma nota aqui embaixo falando, olha, do total de tantas observações, do total de 1.309 observações, 263 foram NAs e foram retirados na hora de calcular as porcentagens. Então você já fala para a pessoa que está lendo que ele já tem uma ideia das porcentagens e tudo mais, né? E isso acontece, por exemplo, casos parecidos, quando a gente fala de eleições, né? Tem os votos, né? Que está, sei lá, partido A, partido B, votos em branco e nulos, né? Por exemplo. E depois do lado, né? Coloca uma nova distribuição de porcentagens, né? Tirados esses votos em branco ou nulos, né? Então, eu vejo que depende muito daquilo que você quer falar com a sua tabelinha, né? E logicamente que a mesma lógica aplica para as frequências acumuladas, né? Você vai recalcular as frequências acumuladas das frequências percentuais, por exemplo, que você já tirou o efeito dos dados faltantes. Então, você poderia falar o seguinte, né? Professor, mas conhecendo as frequências, né, absolutas, né, eu posso conhecer todas as outras, né? Fazendo um cálculo simples, né? Eu pego uma classe, divido pelo total, multiplico por 100, né? Então, por que não utilizar, por exemplo, sempre a frequência, sei lá, relativa? A Ana escreveu aí. E não as outras, né? Isso daí é simples. Pode falar, Enzo. Ah, não. Nesse NA seria nas pessoas maiores de 80 anos? Não. Não, são as pessoas que a gente não sabe, né? Por exemplo, quando a gente preenche um formulário, né? Às vezes tem perguntas que a gente não quer responder. Né? Por exemplo, salário. Né? Não todo mundo se sente confortável falando de salário. Né? Então, assim, salário, né? Então a gente simplesmente pula essa pergunta, deixa em branco, ou coloca um tracinho, né? E não fala. Esses caras que colocam tracinho e não preenchem informação são NAs, né? Não são os caras que são mais de 80, né? Poderia ser, poderia, a gente não sabe, né? Mas a gente não tem nenhuma certeza disso. Ah, sim, estava falando de quando a gente tem uma frequência, seja absoluta, relativa, percentual, automaticamente a gente tem as outras fazendo contas, né? Então, por que não apenas focar numa, né? E eu ter que explicar as outras? Né? Ou por que ter que apresentar várias, talvez, né? A resposta disso é simples, né? Quando a gente faz uma tabela, né? A ideia é que o leitor, a pessoa que vai ler a tabela, para ele essas informações estejam apresentadas da forma mais simples e informativa possível, né? Ele não precisaria de fazer conta, porque assim, ninguém gosta de fazer conta, né? Então, nesses segundos que você fala, ai, quanto que é a porcentagem, deixa eu calcular aqui, você já perdeu o foco da tabela.
entendeu? Então, se você apresenta resultados de uma forma que seja simples, informativo, a pessoa olha a tabelinha e já sabe tudo que ele queria saber sobre esses dados, tá? Então, é por isso que a gente tem que aprender diferentes formas de apresentar os resultados. Porque tudo é importante. Geralmente, a gente faz o quê? Coloca a frequência absoluta e a percentual. Coloca os números para ele ter uma ideia de quanto que é o volume, vamos por assim. Percentual para ter uma ideia mais clara de que esses números significam. Então, beleza. A gente pode montar tabelas, né? Agora vamos ver um pouco de gráficos para variáveis qualitativas, né? E por que gráficos? Porque, como já diria Confúcio, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Você pode ver um gráfico, pode entender bonito, beleza, mas às vezes, vendo um gráfico, você vê ele, bate o olho e você já tem toda a informação na tua cabeça. Tá? Esses gráficos devem ser feitos de tal forma, que eu falei aqui, que apenas batendo o olho, a gente tenha toda a informação que precisa. Tá? Eles devem ser informativos e fáceis de entender. Não adianta um gráfico muito complexo, assim, porque pode ser muito bonito às vezes. Para você é maravilhoso. Mas se vai complicar a vida da pessoa que vai ler o relatório, não adianta de nada. Tá? Então, da mesma forma como as tabelas, os gráficos nos ajudam a ter um panorama geral dos dados, tá? E existem vários tipos de gráficos e, logicamente, que eles dependem do tipo de variável com que estamos trabalhando. Hoje vamos focar em alguns gráficos para variáveis qualitativas. O primeiro deles, que todo mundo já deve ter visto, é o gráfico de pizza, o gráfico de pie, o gráfico de setores, como vocês queiram chamar. Né? Ele é um gráfico para variáveis qualitativas. Ele é útil porque ele apresenta a distribuição de frequências. Né? No gráfico, ele mostra qual grupo tem mais, qual grupo tem menos. Né? E ele é útil quando ele tem poucas classes. Tá? Quando temos muitas classes, uma prática bem comum é agrupar essas classes com poucas frequências numa categoria que chama outros. Né? E isso você observa bastante de novo nas eleições. Né? Geralmente nas eleições, por exemplo, tem 2, 3, no máximo talvez 4 candidatos, né? São os mais votados, né? Que estão assim, disputando mesmo, sei lá, para prefeito, para presidente, o que for. Né? E tem um monte de outros candidatos, né? Que talvez quase ninguém conhece, que eles vão quase sempre no grupinho de outros. Né? Então, por quê? Porque se tiver muita categoria, o gráfico fica horrível, ninguém entende nada, e a gente viola o princípio de que o gráfico deve ser informativo e fácil de entender. A gente chama esses caras para outros, né? Que não são tão importantes assim, e monta nosso gráfico de uma forma bonita. Então, vamos ver alguns exemplos. Esse gráfico aqui. Distribuição dos passageiros do Titanic segundo a classe da passagem. Esse seria o gráfico de setores. Né? Vemos que aqui tem 3 classes. A classe azul, a classe verde e a classe vermelha. Na classe azul, eu tenho 54% dos passageiros. Né? O que vocês acharam desse gráfico? Esse gráfico é informativo e fácil de entender? O que vocês acham? Sim, bem tranquilo. Ajudou bastante. Uma legenda. Oi? Talvez tenha faltado uma legenda. Isso, muito bem. Embora esse gráfico, de fato, nos ajude a ter uma ideia que o azul é o que tem mais, quem que é esse azul? A gente não sabe. Então, ele é fácil de entender, só que ele não está sendo informativo. Aqui melhorou, né? Aqui já temos que a terceira classe é o cara que é o grupo que tem mais representatividade, né? Mas, de novo, a gente não sabe quanto. A gente sabe que é um pouco mais da metade, né? Porque viu no gráfico, né? Mas talvez seria melhor, no mesmo gráfico, incluir o nome da categoria e a porcentagem também, né? A gente poderia colocar uma legenda do lado, né? A gente tem as porcentagens aqui, tranquilo, e tem uma legenda para falar qual que é a primeira, segunda e terceira classe. E esse gráfico, sim, ele é fácil de entender e informativo. A gente tem toda a informação que precisa nesse gráfico. Ou
Se você prefere, pode fazer dessa forma também seu gráfico. A ideia é simples, você pode fazer como quiser, mas ele tem que falar a informação necessária para a pessoa que vai tomar uma decisão, né? Vamos supor que esse grupo azul seja as pessoas, meus clientes que mais gastam no meu site. Vamos supor que a gente tem uma loja online, né? A gente tem 3 grupos de clientes e o grupo azul são os clientes que mais gastam, tá? E a gente tem dinheiro, né, para investir em reter os clientes, tá? A gente quer reter os clientes que mais gastam, principalmente, né? Então, vendo esse gráfico aí, você já sabe que essa terceira categoria são os que mais gastam. Você vai escolher investir naqueles clientes, né? Ninguém vai investir, por exemplo, nesses que menos gastam, por exemplo, se você quer reter, né? Agora, se você quer, por exemplo, fazer uma campanha para aqueles clientes que gastam pouco, gastem mais, você já sabe que isso daí são, vamos supor que seja essa segunda categoria, né? 21%, né? Então, você sabe que pode ser dinheiro suficiente para trabalhar com esse 21% dos clientes. Então, você vai tomar uma decisão em função do teu gráfico ou da tua tabela, né? Então, é bem importante que tenha toda a informação necessária para essa tomada de decisão. Tá? Então, repetindo mais uma vez, os gráficos devem ser de tal forma que apenas batendo o olho tenhamos toda a informação que precisamos. Por isso, eles devem ser informativos e fáceis de entender. Tá? Outro gráfico bem legal quando a gente trabalha com variáveis qualitativas é o gráfico de barras. Da mesma forma que o gráfico de setores, ele também trabalha com distribuição de frequências. E ele pode ser utilizado quando temos muitas ou poucas categorias. E aquela regrinha de agrupar os casos menos frequentes numa categoria chamada outra também é válida aqui. Tá? E nesse gráfico de barras, num dos eixos vão as classes e no outro vão a frequência, seja ela absoluta, relativa ou percentual, o que você quiser. Como aqui temos 3 gráficos diferentes. O primeiro da esquerda, ele apresenta frequências absolutas, né? Você vê que vai ter 600. O do meio, ele apresenta frequências a percentual, né? Você vê que tem percentuais aqui, né? Não sei que esse cara aqui passou 40% aqui, que esse cara aqui do meio está quase no 20%, né? E esse último gráfico da direita, ele é o mesmo do que o gráfico do meio, só que em lugar de colocar as classes no eixo X, coloquei as classes no eixo Y, tá? Não tem uma regra de qual forma você apresenta, né? Você apresenta da forma que seja mais informativa e fácil de interpretar, né? Tanto para você, que provavelmente vai fazer uma apresentação para explicar resultados, né? Ou para a tua audiência, né? Que vai ter que entender seus resultados. Algumas pessoas gostam de colocar isso aqui em ordem, né? Em ordem de maior a menor frequência. Outros preferem manter a ordem das classes, né? De novo, não tem uma regra, né? Vai depender de como você está acostumado, né? Como que a empresa está acostumada a ver os relatórios e tudo mais, né? Tem outro gráfico que é pouco mencionado nessa matéria, mas eu acho bem interessante, principalmente para as pessoas que vão ver coisas relacionadas com o setor financeiro, essas coisas, talvez vão ver muitos desses gráficos, que é o gráfico de Pareto. Que ele é bem parecido com o gráfico de barras, mas ele contém algumas informações adicionais. Tá? Esse gráfico de Pareto, primeiro que faz, tudo ordena a frequência, né, de maior a menor. Ou seja, a primeira vai ser a categoria com mais frequência, a segunda categoria é a segunda com mais frequência, e assim até a que tem menos frequência. Essas barras, nesse gráfico de barras, vai ter a frequência absoluta, tá?
E nesse mesmo gráfico, a gente vai criar uma curva em cima das barras, né? Vai ser um polígono, na verdade, que ele vai representar a frequência percentual acumulada. Tá? Isso daqui é esse gráfico. Vocês veem que na parte da esquerda tem um eixo aqui, valores de 0 até, aqui coloquei 1000, né? Que são números absolutos, né? E aqui na direita, no mesmo eixo Y, tem números de 0 até 100, né? Que é a porcentagem acumulada, né? Vocês veem que, por exemplo, essas duas categorias, que é a terceira e a segunda, juntas, elas têm mais de 75% do total, né? Nesse caso, estamos vendo dados de diamantes, né? Segundo a qualidade do corte. Primeira qualidade, segunda, terceira, sei lá. Então, vocês veem que essa linha é importante, porque em lugar de você somar as duas e ver qual que tem mais, você já vê que essas duas só são suficientes para ter mais de 75% das observações, né? Por exemplo, imagine que você está vendo dados de algumas ações, né? Vamos supor de criptomoeda, tá? Você tem várias criptomoedas lá, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, várias criptomoedas, né? Tem mais de 10 mil. E você começa a fazer esse gráfico, né? Mas segundo o market capitalization dele, né? Qual participação de mercado ela tem, né? E como ele vai vir numa forma de gráfico de Pareto, por exemplo, você vai ver até qual moeda, né? Vamos supor, talvez Bitcoin, Ethereum, Litecoin, representa mais de 50% do market capitalization, né? Então, num gráfico, você já vê quais são as moedas mais representativas, né? Também você vê quais são as principais para ter a maior parte do market capitalization. Então, para isso esses gráficos são interessantes. Então, vamos falar mais um pouquinho de tabelas e gráficos. A gente tinha falado de tabelas e gráficos para uma única variável. E elas são importantes. A gente utiliza bastante e tudo mais. Só que às vezes a gente quer ir além, né? A gente não quer simplesmente uma única variável. A gente quer analisar mais do que uma. Uma forma de fazer isso é através das tabelas de contingência ou tabelas de dupla entrada. Ou tabelas cruzadas também. Elas vão resumir, sintetizar a informação de duas variáveis, né? Para que a gente tenha uma melhor ideia, um melhor panorama de como elas são distribuídas. Na vertical da tabela, vamos ter a distribuição de uma das variáveis e na horizontal, a distribuição de outras das variáveis. Mas, além disso, no meio da tabela, a gente vai conseguir ver a interação de uma variável com a outra. Como é isso, professor? Por exemplo, esse gráfico aqui. Passageiros do Titanic, segundo classe da passagem e sexo. Então, vocês veem aqui embaixo, temos os totais, né? 466 mulheres, 843 homens. Né? Se olharmos aqui, na terceira coluna, temos um outro total, né? Que é o total por linha, né? 323 da primeira categoria, 277 da segunda categoria e 709 da terceira categoria. E no meio, né? Temos, por exemplo, que 144 dos passageiros eram mulheres e eram da primeira classe. Né? E tínhamos que 493 eram homens e da terceira classe. Né? A gente consegue ver mais informação do que apenas com uma única variável. Né? E como que apresentar isso num gráfico? Existem várias formas de fazer um gráfico. Uma delas é essa daqui. Temos mulheres e homens, né? E aqui, dentro dessas mulheres e homens, temos terceira categoria, que é o azul, segunda, que é o verde, e primeira, que é o vermelho. Né? Em frequências absolutas. Né? Então, a gente vê uma ideia, né? Por exemplo, tanto homens quanto mulheres, né? Tinha mais da terceira classe. Né? Oi, diga. Só aquele gráfico de Pareto que
aparece na ordem que mais tem frequência, porque particularmente eu acho que fica um pouco confuso das classes estarem, digamos, espalhadas, não ter uma ordem contínua delas. Tá, não, concordo. Dependendo do problema, né? Pode ser que não faça sentido você ordenar, né? Mas tem casos, por exemplo, onde a variável é nominal, que faz total sentido você ordenar, né? Se a variável é ordinal, por exemplo, nível socioeconômico, você prefere manter o nível socioeconômico, talvez, né? Que é mais informativo para você. Mas se a variável é nominal, por exemplo, religião. Religião no Rio de Janeiro, né? 50% são católicos, 20% são evangélicos, 10% são budistas, sei lá, 5% são espíritas, não sei, né? Então você vê e fala, olha, 50% já da população do Rio está entre católico e evangélico, por exemplo. Então, como é simplesmente nominal, né? Nesse caso, pode ser que um gráfico de Pareto seja bem útil para você, né? Mas, de novo, né? O tipo de gráfico que você escolhe depende muito do tipo de variável e da escala de medida que você está utilizando, né? Às vezes o gráfico pode ser bonito, mas não faz nenhum sentido porque você prefere, é muito mais vantajoso manter a escala ordinal, né? Do que simplesmente colocar o gráfico por maior a menor frequência. Perfeito, professor, obrigado. Imagina. Você está falando que o mais aqui tem da terceira classe, né? Independente se é homem ou mulher, e o que menos tem é da segunda classe, né? Tanto homem quanto mulher, né? Mas o gráfico aí pode ser um pouco confuso, né? Então você pode montar um gráfico diferente, por exemplo, o da esquerda, né? Que é total de homens, total de mulheres, né? E dentro desse total, você divide por classe da passagem, né? Que ficou bem informativo, por exemplo, esse aqui, né? Ou nada impede que você queira trocar essa ordem, né? Colocar no eixo X o tipo da passagem e depois, dentro dela, brincar um pouquinho com o sexo, né? Então, essa história de fazer gráficos e tabelas tem que ser muito de como você quer apresentar os resultados, tá? O que é mais fácil de entender. Essas tabelinhas de entrada dupla, né, a gente pode também montar elas de forma que sejam em porcentagens. Por exemplo, aqui, 11% dos passageiros são mulheres de primeira classe. 37,6% dos passageiros são homens de terceira classe. 8% são mulheres de segunda classe, né? Se eu olho para a terceira coluna, vou falar que aproximadamente 25% dos passageiros são da primeira classe e 54% dos passageiros são da terceira classe. Se eu olho para a última linha, tenho que 64,4% dos passageiros são homens e 35,6% são mulheres. E o que tem aqui interessante? A soma dos totais tem que dar 100%, né? Tanto de linha quanto de coluna, e a soma dos elementos que estão aqui dentro também deveria dar 100%. Tá? Então você vê que aí você apresenta essa tabelinha de uma forma que é fácil de entender, né? Todo mundo consegue pegar bastante informação e tudo mais, né? Mas também pode ser que dependendo do escopo do teu trabalho, onde você está atuando, você queira calcular porcentagem por linha ou por coluna. Por exemplo, assim, né? Do total dos passageiros da primeira classe, 55% são homens. Do total de passageiros da segunda classe, 61% são homens. E do total de passageiros de terceira classe, 69% são homens. Você simplesmente apresentou resultados de uma forma um pouquinho diferente. Você perder informação, talvez aqui de saber qual que é a porcentagem de cada um das classes, perdeu. Mas, de novo, depende do que você quer ressaltar nos seus resultados, né?
E o mesmo acontece por coluna, né? Por exemplo, do total de mulheres, 46% eram da terceira classe, quase 23% da segunda classe e 31% da primeira classe, né? E assim você consegue interpretar tanto para homem quanto para mulher, tá? E se você quiser fazer um gráfico, por exemplo, temos esse gráfico aqui da esquerda, né? Do 100% das mulheres, quase 50, né? Da terceira classe, né? Somando terceira e segunda classe, não chega ainda a 75%, está perto, talvez uns 70%, para as mulheres, né? Mas nos homens, somando terceira e segunda classe, eles passam a 75%, né? Interessante. Ou você pode fazer que nem o gráfico da direita, né? Você pode ver, por exemplo, que sempre tem mais homem do que mulher, né? Independente das classes, né? Mas principalmente na terceira classe tem muito mais homem do que mulher, né? Na primeira classe estava quase igual, né? O que faz sentido, né? Geralmente uma pessoa que vai de primeira classe quer passear, né? Talvez vai com a família, né? Então, a família inclui o quê? Nessa época era o marido e a mulher, né? Então mais ou menos na proporção, né? Por isso, o número de filhos aqui, né? Vai próximo. Que na terceira classe, quem viajava na terceira classe, né? Talvez aquele cara que queria que era um imigrante, né? Ou que trabalhava para os caras, né? Então talvez precisava de mais homem, né? Ou talvez em terceira classe, não sei, estavam incluídos também as pessoas que trabalhavam no coisa, né? A gente tem que saber um pouco mais, né? Mas você vê que dá para contar algumas histórias, né? Obviamente que a gente deveria conhecer um pouquinho melhor os dados, né? Já com algumas tabelas e gráficos, né? E bom, essas ideias que a gente montou para tabelas de dupla entrada, né? A gente consegue fazer para mais de duas dimensões, né? As tabelas vão ficando um pouco mais complexas, os gráficos um pouco mais difíceis de entender, mas você consegue utilizar as mesmas ideias para montar mais gráficos e tabelas, né? Agora, o principal, escolher entre tabelas e gráficos. Frequência absoluta, relativa, percentual. Qual gráfico? De setores, gráfico de barras? O que eu faço? A princípio pode parecer uma dor de cabeça, né? Falando, ui, qual que é o melhor gráfico, né? O melhor gráfico é aquele que é fácil de entender e interpretar. Esse é o melhor gráfico. Logicamente que você tem que respeitar, né? Fazer gráfico para variáveis contínuas, né? Quando a variável é contínua, e gráfico para variáveis quando é discreta, ou melhor, né? Usar gráficos para variáveis quantitativas quando está a variável quantitativa e gráfico para variáveis qualitativas quando está a variável qualitativa, né? E que nem alguém perguntou no caso do Pareto, né? Lembre-se sempre da escala de medição da sua variável, né? Dependendo da escala, é o gráfico que você utiliza. Tá? Mas na maioria dos casos, sempre é o que fica mais fácil. Não existe uma escolha melhor, necessariamente, entre gráfico de barras e gráfico de setores, né? É aquilo que vai te permitir apresentar melhores resultados. Tá? E bom, esse material aqui, eu peguei esses dois livros, tá? Que estão já são no plano de trabalho, estão com materiais. O primeiro eu que estou utilizando como livro-texto, mas esse assunto você encontra em qualquer livro de estatística básica, tá? Você encontra esse material de análise de dados, tá? Então é isso. Eu vou só aqui para a gravação.